Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade, uma filosofia que eu criei. Aproveito para dar a sugestão para subscrever no canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. Se estiverem mesmo interessados em seguir o meu canal, interessados ou interessadas em seguir o meu canal, coloquem lá em cima no sininho e sempre que eu publicar um vídeo receberá uma notificação. O tema que eu escolhi para este vídeo tem a ver com a filosofia aplicada, com uma obra da minha autoria, Individuologia, e com um curso de filosofia aplicada, de consultoria filosófica, de aconselhamento filosófico que eu criei, a Individuologia, dado pela APF, que é a Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico, onde eu sou membro da direção. Então, a obra Individuologia é uma das obras principais em termos de estudo para esse curso. Também é importante a obra Filosofia e Felicidade e outras obras que eu publiquei ou que eu for publicando. A obra A Liberdade dos Escravos também. Eu tenho uma resenha publicada numa revista internacional de filosofia aplicada, revista A0, a resenha feita pelo Dr. Jorge Humberto Dias. É sempre importante divulgar essas coisas. E esse curso de individuologia que eu dou é um curso que eu criei de aconselhamento filosófico e de consultoria filosófica. A questão da individuologia é o estudo da individualidade, de uma maneira ou de outra. A individualidade é pessoal, a individualidade em termos de pessoa, e o individualismo intelectual e terapêutico é uma orientação filosófica, prática, genérica, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, que eu dou, ou que deve ser dado. Depois uma pessoa quando faz o curso tem essas ferramentas. Vou deixar os pormenores do curso já agora na descrição do vídeo, os links, por exemplo, no curso e das obras que eu falei aqui. Mas basta procurar o meu nome na internet, Filipe Fercalhau Obras, e encontram as obras rapidamente. Esta questão da individuologia, que é o estudo da individualidade, e do individualismo, não é um individualismo pensado no sentido geral, como as pessoas, a ideia comum de individualismo às vezes é confundida com o conceito de egocentrismo. Neste caso, o individualismo é uma alternativa ao egocentrismo. No individualismo há uma proposta de vida em que uma pessoa procura realizar-se de dentro para fora, uma orientação de vida. Sempre uma pessoa fala ou dá um conselho a um amigo, isto é aconselhamento filosófico, por exemplo, que essa pessoa precisa de trabalhar a autoestima, desenvolver a autoconsciência, responsabilizar-se pela sua infelicidade ou felicidade ou felicidade, fazendo uso da liberdade que tem, do poder que tem, do poder decisório que tem para fazer escolhas diferentes em nome da sua felicidade, em nome da conquista, entre aspas, da felicidade. Sempre uma pessoa fala na importância da pessoa se centrar em si mesma, de procurar a paz entre si. Sempre uma pessoa faz esta questão da importância, por exemplo, também de desenvolver a independência emocional e a independência intelectual, por exemplo. Uma pessoa está sempre a pedir à pessoa para voltar para dentro, onde parar naqueles conselhos que uma pessoa dá. Portanto, uma pessoa no dia a dia, né, até com consultas de psicologia, psicoterapia, seja o que for, uma pessoa orienta sempre a pessoa para ela se voltar para dentro de uma maneira ou de outra. Estão a compreender? E esse voltar para dentro é um movimento individualista, da individualidade para dentro de si mesmo, para desenvolver autoconsciência, autoestima, autocentragem, autoharmonização, para desenvolver a autorresponsabilização, para tentar matar, entre aspas, a vítima. É aquela síndrome da vitimização, em que a pessoa se sente uma vítima de tudo o que está à sua volta e nunca assume responsabilidade pelas consequências das suas escolhas. Estão a compreender? Então, esta orientação ela é individualista. Conceptualmente falando, filosoficamente falando, é uma orientação individualista. Estão a compreender? Portanto, nós já orientamos, já aconselhamos muitas vezes os nossos amigos, as pessoas que gostamos, a seguir um caminho de individualismo intelectual e terapêutico. Nós é que não conceituamos dessa maneira, nós é que não entendemos o conceito dessa maneira. Claro que quando uma pessoa estuda filosofia, uma pessoa habitua-se a fazer distinções, a desenvolver um trabalho no âmbito da ontologia, da metafísica, perceber a importância de se definir e se perceber a distinção entre esta palavra e aquela, a origem etimológica. Estão a compreender? Portanto, o egocentrismo tem a ver com uma pessoa voltar-se para si mesmo, mas só pensar em si. Às vezes a pessoa não está voltada para dentro, a pessoa só está a pensar em si. Por isso é que rouba, por isso é que não tem problemas em matar os outros, em fazer mal aos outros, porque a pessoa interessa o lucro, interessa ganhar alguma coisa com isso. A pessoa coloca-se em primeiro lugar no sentido de colocar uma posição de superioridade. Muitas vezes uma postura maquiavélica, não olhando a meios para atingir os fins. Esta perspectiva do individualismo intelectual e terapêutico não tem nada a ver com isso.
É a pessoa centrar-se em si para se responsabilizar pela sua vida e para fazer uso do poder que tem, da liberdade que tem, para transformar a sua vida em nome da felicidade, para desenvolver a autoconsciência. Há pessoas, por exemplo, por causa do ego. O ego só quer receber. A pessoa exige respeito a toda a gente, mas muitas vezes não pratica o respeito. Porquê é que não pratica o respeito? Por vezes, ou não tem interesse também, porque a pessoa não repara que não respeita os outros. Às vezes a pessoa não repara porque não se centra em si, porque não desenvolve a autoconsciência voltando para dentro, a pessoa não repara que está a exigir dos outros aquilo que ela própria não faz, ou aquilo que ela própria faz. Estão a compreender? Portanto, a importância de desenvolver a autoconsciência é também para encontrar as hipotéticas incongruências que possam haver, no sentido do errado, entre aspas, e para desenvolver congruência entre aquilo que se pensa, aquilo que se acredita e aquilo que se faz. E para uma pessoa, porque às vezes uma pessoa deseja um mundo mais pacífico, mas uma pessoa não dá o exemplo no mundo, uma pessoa não dá a paz ao mundo. Então, para se poder dar paz no mundo e para se poder exigir, entre aspas, paz no mundo, convém que se volte para dentro. Porque não dá para mudar os outros, é preciso compreender isto. É impossível mudar os outros dentro do enquadramento do livre-arbítrio dos outros. Portanto, quando é para ajudar alguém, é preciso ajudar essa pessoa a auto-ajudar-se num processo que acontece de dentro para fora. Mesmo nos sistemas de ensino, o professor está a dar a matéria, ou a professora está a dar a matéria, há sempre alunos que escolhem aprender e alunos que não escolhem aprender. Há sempre a escolha de uma maneira ou de outra. Estão a compreender? Nós estamos sempre a fazer escolhas. E essas escolhas têm a ver com a nossa liberdade. A liberdade que acontece de dentro para fora. E essa liberdade que acontece de dentro para fora precisa de uma responsabilidade que aconteça de dentro para fora. E não a vitimização, em que a pessoa tenta realizar-se fora para dentro. As outras pessoas são as culpadas pela minha infelicidade. As outras pessoas têm de mudar, eu tenho de mudar as outras pessoas à força para a minha felicidade acontecer. Estão a compreender? Então a pessoa está sempre a procurar culpados na rua, sempre a policiar os outros para procurar, mesmo de forma inconsciente, para procurar culpados pela própria infelicidade. E para também, porque já culpa a pessoa, ou já responsabiliza a pessoa, já coloca o poder nas outras pessoas para a pessoa ser feliz. Então é preciso voltar para dentro, mas não para se colocar numa posição de superioridade. Isso faz o nosso ego. Uma pessoa volta para dentro, no individualismo intelectual e terapêutico, mas principalmente no terapêutico, para uma pessoa se tratar. Há pessoas que estão sempre a olhar para os outros e nunca cuidam de si. E tornam-se profundamente doentes e acabam por não poder ajudar ninguém. Portanto, nós temos de colocar em primeiro lugar em termos de saúde, em termos de autoconsciência, em termos de liberdade. E em termos de responsabilidade, não se pode desligar, porque a liberdade é poder precisa de responsabilidade. Nós temos sempre de voltar para dentro, mas olhando para fora. Onde reparar, eu estou a dizer isto para ajudar as pessoas. Portanto, eu não estou a pegar nesta informação do individualismo intelectual e terapêutico e só pensar em mim. Eu estou a divulgar neste canal do YouTube, nos livros que eu escrevo, para partilhar as pessoas, para as pessoas poderem ser felizes, ou para contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. Este não é individualismo em que a pessoa só pensa em si. É o individualismo em que a pessoa se responsabiliza pela sua infelicidade e pela sua felicidade. Para a infelicidade possa existir e pela felicidade que deseja alcançar, por exemplo. Estão a compreender? Portanto, esta questão da individuologia, do estudo da individualidade, em termos principalmente teoréticos, e do individualismo intelectual e terapêutico, em termos da filosofia prática, filosofia aplicada, da filosofia da consciência, que é a individuologia, por exemplo, serve para contribuir para a felicidade das pessoas. É um hino à liberdade, à singularidade de cada um, à diferença de cada um, à felicidade de cada um. Ninguém pode fazer outra pessoa feliz. Se outra pessoa não fizer as escolhas que precisa de fazer para ser feliz, se não trabalhar autoconsciência, autoestima, estão a compreender? Não há nada que uma pessoa possa fazer. Uma pessoa pode dar ferramentas, pode dar conhecimentos, pode dar sementes a outras pessoas, mas as outras pessoas, em última instância, em primeira e última instância, que terão de fazer as escolhas. Estão a compreender? Mesmo neste vídeo, uma pessoa lê um livro de autoajuda, um livro de filosofia aplicado à felicidade, seja o que for, um livro de psicologia, é-nos dado ferramentas. E nós pomos em prática ou não pomos em prática? Estão a compreender? Está sempre nas nossas mãos. Isso não significa que, em termos de filosofia social e política, nós não devamos ajudar uns aos outros. Claro que nós temos de ajudar uns aos outros. A felicidade dos outros importa. A infelicidade dos outros importa, deve importar. Por isso é que eu faço este trabalho, para levar às pessoas, dentro das minhas capacidades e limitações, uma filosofia aplicada à consciência e à felicidade. Mas há escolhas que estão na mão de cada um. Estão a compreender? E é isso que é preciso lembrar. Há escolhas que estão apenas na mão de cada um. Ou uma pessoa faz essas escolhas em nome da felicidade, ou não faz essas escolhas. Por isso é que é importante divulgar.
conhecimentos filosóficos de filosofia aplicada à consciência e à felicidade, de forma direta ou indireta, formal ou informal, seja o que for. Para as pessoas cada vez mais terem ferramentas para poderem fazer escolhas com mais consciência no caminho da felicidade, no caminho para a felicidade. Esta é a questão da individuologia e do individualismo intelectual e terapêutico relativo à individuologia enquanto ciência filosófica, filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Estas são as orientações em termos de consultoria filosófica e de aconselhamento filosófico, em termos gerais, que uma pessoa precisa ter em conta. É a questão da individuologia e a questão do individualismo, que não está por si só, individualismo intelectual e terapêutico. Quando uma pessoa fala, por exemplo, no subjetivismo, o centro é o sujeito. Uma pessoa fala em objetivismo, o centro é o objeto. Uma pessoa fala em idealismo, o centro é a ideia. Uma pessoa fala em racionalismo, o centro é a razão. Quando uma pessoa fala no individualismo, o centro é a própria individualidade. A individualidade, cada pessoa precisa se centrar em si, desenvolver autoconsciência em termos emocionais, em termos espirituais, em termos intelectuais, em termos da sua liberdade, como é que anda a usar a sua liberdade, em termos de responsabilidade e autorresponsabilização. Todos os dias uma pessoa faz escolhas e essas escolhas vão ter consequências. Então, se todos os dias cada pessoa faz escolhas e cada pessoa terá consequências, porque o universo, de uma maneira ou de outra, reage às nossas escolhas, todos os dias uma pessoa precisa de compreender que escolhas é que está a fazer, para ter a noção de que consequências é que muito provavelmente irá ter. A pessoa que todos os dias destrói a sua saúde, mais cedo ou mais tarde terá a sua saúde completamente destruída. Estão a compreender? Então, a pessoa está a fazer escolhas que estão a destruir a sua saúde, mas pode fazer outra. E é importante ganhar consciência, abrir o leque de possibilidades na sua consciência, com conhecimentos, com informações, para fazer escolhas diferentes. Mas todos os dias nós fazemos escolhas. E essas escolhas acontecem de dentro para fora. Claro que quando eu faço o discurso que eu faço, por exemplo, na obra A Liberdade dos Escravos, neste caso o escravo é aquele que se escraviza dentro da própria consciência por causa dos seus apegos e bloqueios intelectuais. A pessoa, desde que nasce, vai incorporando e imitando hábitos, tradições, formas de estar, formas de pensar, formas de agir, seja o que for. A pessoa vai incorporando de fora para dentro. Toda esta aprendizagem, este movimento de aprendizagem, desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai incorporando de fora para dentro. Vai imitando, vai incorporando, como um macaquinho de imitação. A questão da liberdade, a liberdade intelectual, do pensamento crítico é eu não apenas incorporar e não apenas imitar, eu pensar, eu refletir, eu questionar, eu colocar em causa tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu aprendi desde que eu nasci. Porque há coisas que me levam à felicidade, há coisas que me levam à infelicidade. Mas sempre a escolha. Sempre a escolha. Sempre lembrando a liberdade que cada um tem. E essa liberdade traz um poder, o poder do livre-arbítrio, e essa liberdade traz a responsabilidade, porque com o poder precisa haver responsabilidade. Portanto, em termos de individualismo intelectual e terapêutico, nós temos de ter a noção disto. Cada individualidade, centrar-se em si e procurar dar o exemplo daquilo que gostaria de ver no mundo. Porque às vezes uma pessoa está tão obcecada com os outros, com filosofia social e política, a ver o que é que os outros andam a fazer, a policiar os outros, a impor, a exigir que os outros sejam isto ou aquilo, e a própria pessoa não repara que está a fazer exatamente o mesmo que não gosta de ver nos outros. E não repara porquê? Porque não tem autoconsciência, porque não olha para dentro, porque não olha para si, porque não se sente em si. Esta é que é a questão essencial. E às vezes o que se vê no mundo é toda a gente a exigir respeito, toda a gente a exigir isto e aquilo, mas a maior parte das pessoas não põe em prática aquilo que exige, porque não repara naquilo que faz. Por isso é que há uma grande incongruência entre pensamentos, crenças e ações. E uma grande incongruência entre aquilo que se exige dos outros e aquilo que se faz. Porque uma pessoa não olha para dentro, não desenvolve autoconsciência. O nosso ego só quer receber, só quer exigir, está sempre a olhar para fora, só quer realizar-se de fora para dentro. E de dentro para fora, o que é que uma pessoa faz? Este de dentro para fora é o hino à liberdade. É a bandeira da liberdade, da singularidade de cada um. Portanto, com a individuologia, com o individualismo intelectual e terapêutico, há aquela questão de todos iguais, todos diferentes. Todos iguais, porque todos nos colocamos em pé de igualdade, esta é a perspectiva filosófica, mas ao mesmo tempo todos temos a consciência, a compreensão de que todos somos diferentes, todos fazemos escolhas diferentes, todos temos identidades diferentes. Mas todos precisamos responsabilizar pelas consequências das nossas escolhas, pelas consequências da forma como nós usamos a nossa liberdade. Isto é muito importante ter em conta. Não dá para ajudar uma pessoa sem ajudar essa pessoa a voltar para dentro e a perceber que escolhas é que estão a levar a uma situação má, entre aspas, e que escolhas, de uma forma sintética e simplista, e que escolhas é que terão de ser realizadas para levar a uma situação melhor, para levar a uma transformação da própria vida, em nome da felicidade dessa pessoa. Quando uma pessoa recebe alguém em consultório, por exemplo, quando uma pessoa está em conversa com um amigo ou com uma amiga,
com um conhecido ou uma conhecida e quer ajudar essa pessoa, uma pessoa tem sempre de orientar essa pessoa no âmbito da liberdade. Que escolhas é que está a fazer e que possa estar a fazer que estão a levar à infelicidade e que escolhas precisam ser feitas para levar à felicidade. Mesmo quando uma pessoa ajuda em termos de relacionamento, não há liberdade nos relacionamentos. Há liberdade dentro de cada pessoa que se relaciona. Portanto, temos sempre de ajudar as pessoas no enquadramento da liberdade. As pessoas, em primeira e última instância, é que fazem escolhas. Uma pessoa pode pagar, por exemplo, 1 milhão de euros e dar a duas pessoas diferentes. Uma pessoa usa esse dinheiro para transformar completamente a sua vida, para investir e para realizar-se num caminho de felicidade com a ajuda do dinheiro. Outra pessoa pode meter-se na droga, destruir a sua vida, destruir a vida de outras pessoas. São escolhas diferentes, com os mesmos recursos, entre aspas. Porque também é o recurso do conhecimento, o recurso da informação, o recurso da consciência. Mas imaginar que uma pessoa dá o dinheiro e dá uma formação, a filosofia aplicada à felicidade. Está aqui este dinheiro, este 1 milhão de euros, tomem lá, mas antes disso tomem lá este livrinho, pronto, lê, estuda, está este livrinho para vocês fazerem uma melhor utilização deste dinheiro. Em última instância as pessoas vão fazer escolhas. Mas as pessoas estão sempre, todos os dias, a fazer escolhas. Há pessoas que nascem em condições muito difíceis na vida. Algumas fazem escolhas. Também é sempre importante haver apoio social, nunca esquecer isto. Nós temos de ser sensíveis às pessoas que nascem em condições de vida mais difíceis. Temos de ser sensíveis, é importante esta perspectiva. É bem importante o apoio social, sempre. Mas há sempre pessoas que fazem escolhas em que se libertam ou que depois criam uma vida com mais condições de vida, com mais felicidade, dentro de um contexto semelhante, e pessoas que fazem escolhas que destroem ainda mais a própria vida. As pessoas estão sempre a fazer escolhas. Então é importante percebermos a importância das escolhas na vida de cada pessoa e a importância de aprendermos a olhar. Este individualismo intelectual pressupõe colocarmos em pé de igualdade relativamente a outras pessoas. Não é egoísmo, é egocentrismo em que se coloca numa posição de superioridade, todos os outros são inferiores e errados porque são diferentes. Não tem nada a ver com isto, com o dono da razão e com uma data de coisas que eu falo nos meus vídeos. Eu colocar-me em primeiro lugar para desenvolver autoconsciência, autocentragem, autoestima e todo esse tipo de auto-organização, autorresponsabilização pelas consequências das escolhas que eu faço, mas olhando para as outras pessoas com sensibilidade. Ora bem, eu faço as minhas escolhas são fundamentais para a minha felicidade, mas entre essas escolhas eu olho para o outro, eu olho para a outra pessoa, eu olho para os outros seres, eu respeito o meio ambiente. Estão a compreender? Só que há pessoas que, por exemplo, uma pessoa a fumar, mas a queixar-se das alterações climáticas e da poluição que existe no mundo. A pessoa exige, em termos de filosofia social e política, que tenham políticas e que os políticos façam escolhas que contribuam para um mundo, uma sociedade mais ecológica, pronto, mais amiga do ambiente. Mas a própria pessoa fuma, a própria pessoa não faz reciclagem. Às vezes nós, por exemplo, só exigimos dos políticos, só exigimos dos outros, só exigimos das pessoas que estão à nossa volta, só exigimos da sociedade e nós mesmos somos incongruentes. Porque não olhamos para dentro. Nós temos que compreender. O que não falta para aí é pessoas que estão sempre a queixar-se de tudo e mais alguma coisa da sociedade. Os verdadeiros críticos da sociedade, sempre a criticar tudo e mais alguma coisa. Normalmente a criticada negativamente. Às vezes exigindo coisas que as próprias pessoas não fazem. Então, o individualismo intelectual e terapêutico faz com que a pessoa não apenas exija, mas que volte para dentro e que dê o exemplo daquilo que gostaria de ver no mundo. Uma pessoa não consegue ser o exemplo ou procurar ser o exemplo daquilo que gostaria de ver no mundo se a pessoa não olhar para dentro e não reparar, não colocar em causa as suas hipotéticas incongruências. Se a pessoa não se questionar, se a pessoa não se colocar em causa. E todo este movimento, a pessoa se questionar a si mesma, de se colocar em causa e de se trabalhar interiormente, no âmbito intelectual, emocional, espiritual, seja o que for, é um movimento individualista. A individualidade a voltar-se para dentro. Quando uma pessoa medita, vamos imaginar, a pessoa deseja paz no mundo, um mundo onde não haja tanta confusão, tanta ansiedade, tanto stress, tanta maldade. Mas todos os dias a pessoa está estressada, ansiosa, raivosa. A pessoa está a desejar um mundo que não tem dentro de si. Então, não basta eu exigir que o mundo seja pacífico. Eu tenho de voltar para dentro, trabalhar a minha paz interior, a meditar, fazer seja o que for, para me tornar uma pessoa mais pacífica. Claro que as pessoas têm altos e baixos, faz parte da vida, mas fazer esse movimento de interiorização, de trabalho interior,
para se procurar dar o exemplo daquilo que se gostaria de ver no mundo. Não basta exigir que o mundo tenha mais paz. Eu tenho de procurar trabalhar a minha paz interior para dar essa paz ao mundo e não apenas exigir que haja paz no mundo. Estão a compreender? Mas eu só trabalho essa paz interior para poder dar ao mundo se eu fizer um movimento de interiorização, se eu voltar para a minha própria individualidade. E para eu fazer isso, eu tenho de fazer um movimento individualista. Estão a compreender? Individualismo intelectual e terapêutico. E estão a compreender como é bom para as outras pessoas eu trabalhar a minha paz interior, a minha harmonia, a minha alegria, a minha felicidade. E sempre que eu esteja com alguém, eu irradio isso. Irradio alegria. Já repararam? Mas se eu não cuidar de mim, com o individualismo intelectual e terapêutico, eu vou ser mais um neurótico no mundo, eu vou ser mais uma pessoa perturbada, frustrada, insatisfeita, a projetar as minhas frustrações e insatisfações nos outros. Porque eu não cuido de mim, porque eu não me centro em mim terapeuticamente. Estão a compreender? Portanto, este individualismo pressupõe a pessoa tratar-se dentro do seu centro, que é o centro da própria livre-arbítrio, da própria liberdade, para depois poder dar aos outros. Eu não posso dar aos outros aquilo que eu não tenho dentro de mim. Eu não posso levar felicidade, alegria, paz aos outros se eu não estiver dentro de mim. Eu não posso irradiar isso se eu não estiver dentro de mim, se eu não trabalhar dentro de mim. Não basta exigir que as outras pessoas me façam feliz, que me deem prazer na vida. Eu tenho de trabalhar isso dentro de mim. Eu tenho de colocar como prioridade e trabalhar isso dentro de mim. E isto é um movimento individualista. É uma espécie de filosofia prática, de filosofia aplicada, de filosofia de vida, que começa na filosofia da consciência e individuologia. Portanto, este individualismo intelectual e terapêutico é um individualismo específico, relativo à ciência filosófica e individuologia, uma filosofia da individualidade, aplicada à consciência e à felicidade, onde também onde também se estuda lógica, onde a lógica é importante, teorias de argumentação, falácias, onde também é importante a hermenêutica, psicologia hermenêutica, o exercício hermenêutico nas suas diversas formas de se realizar. Portanto, temos de refletir acerca disto. Isto é de alguns dos assuntos que eu falo no curso Individuologia, que eu falo na obra Individuologia, da minha autoria. Se estiverem interessados em fazer o curso, eu deixo pormenores na descrição do vídeo. Portanto, se estiverem interessados em seguir o meu trabalho, se gostarem deste vídeo, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se estiverem mesmo interessados em seguir o meu trabalho, coloquem lá em cima no sininho e sempre que eu publicar um vídeo receberão uma notificação. Poderão ver o vídeo de forma imediata. Se tiverem questões, alguma pergunta a fazer, coloquem façam isso na parte de baixo do vídeo, entre aspas. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.